Oi, Aninha. Oi, Camille. Oi, Cíntia. Oi, Ramona. Oi, Suzana. Oi, Fê. Eu tô esperando. Oi, Dani, Flávia. Tô esperando o meu convidado chegar, porque a live de hoje vai ser maravilhosa. Maravilhosa. Oi, Leandra. Dayana. Esse médico que vem conversar comigo hoje sobre low carb, ele é assim, pra mim. Oi, Pati. Um dos melhores médicos na atualidade, porque ele é um médico humano. E ele é um médico que gosta de filosofia, que conversa com a gente como se conhecesse a gente há muito tempo. Ele é um ser humano de ouro. E eu tô louca que ele chegue aqui para conversar com vocês também. Olha, ele já chegou. Oi, Misa. Oi, doutor Marcelo. Vou lhe buscar já já. Deixa só eu dizer uma coisa aqui importante. Ele hoje me mandou um vídeo dos workshops dele. E nesse vídeo tem um texto belíssimo. E eu vou ler para vocês um pedacinho desse texto antes de chamar ele. Eu sei que ele já está aí. Nós somos hoje esse ser que desaprendeu a como se alimentar e agir nesse mundo, devido à soberba de viver como se não fizéssemos parte da natureza. Passamos a acreditar que comprimidos e produtos industrializados são mais confiáveis que a própria natureza. Passamos a acreditar que o artificial é melhor, mais adequado. Esse é o doutor Marcelo. Vou chamar ele agora. Bem-vindo. Olá! Fala, Cássia, que Tudo prazer. bom? O prazer é meu, só meu, muito meu. Olhe, Nossa, olha aqui, fiquei muito contente que tu assistisse o vídeo. Que bonito, claro viu? que Que legal sim, claro que texto. assisti. Eu jamais ia deixar de assistir um vídeo seu. Veja bem, eu quero que o senhor se apresente aqui para os meus seguidores. Veja, todo mundo já lhe conhece. E tem muita gente aqui que está ansiosa, mais ansiosa do que eu, para dizer a verdade. Primeiro, deixa eu dizer que isso é um prazer imenso para mim tê-lo aqui. E eu sei que essa live vai ser fantástica. Tenho certeza disso. Então, vamos lá. Veja só, esse doutor Marcelo, ele tinha feito, eu tinha feito um roteiro para a nossa live. E ele desestabilizou todo o meu roteiro, mas não tem problema. Não tem Como eu problema. gosto Vamos disso, cara. fazer. Eu quero que você dirija a live, não tem problema. A casa é sua. Pode Não, eu tenho começar, meu certeza, amigo. Cássia, É, quando eu estava operando a Cássia hoje, quando eu uhum. decidi que eu ia mudar O a, rumo a- da live. o meu direcionamento na live. Uhum, Mas uhum. aí eu pensei assim, não, mas a Cássia já deve ter uma programação dela. Então, como é que eu me organizei assim, Cássia? Na verdade, eu quero só dar. Tu já me conhece, tu já sabe que eu gosto de fazer as pessoas pensarem, Sim, tá? claro. E eu penso muito que eu sou uma seguidora ferrenha. Assisto tudo. Então, assim, ó, a gente fala low carb, low carb, low carb, e já tem a certeza que domina os conceitos todos, e aí Aham. eu acho que tem uma armadilha, Hum, sabe, Cássia? Que sim. é a questão assim, ó, da gente chegar e dizer, bom, então agora eu vou fazer low carb, vou cortar carboidrato, por quê? Porque eu quero perder peso, começa a tirar Uhum. carboidrato e tropeça 1000 vezes, cai 1000 vezes, fica refém de informações desencontradas, etc. E, sinceramente, Cássia, eu Uhum. acredito que ao final desta live, ninguém mais vai ter dúvida sobre low carb. Tomara. Pelo menos, Cássia,
nesse contexto que eu quero trazer, que é bem contexto, assim, contexto do Dr. Marcelo Cardoso. Aquela coisa assim que a gente não tinha pensado e tem que parar para pensar para conseguir interpretar de Exatamente. uma outra forma. Então, como tu bem disse, assim, eu vou me apresentar para quem por acaso não me conhece ainda, dos nossos Sim. seguidores ou gente nova que está chegando aqui. Eu sou médico, meu nome é Marcelo Cardoso, sou médico de formação, sou pós-graduado em cirurgia geral, atendi clínica concomitantemente com cirurgia, atendo clínica há 10 anos, cirurgia há 5 anos, junto com clínica, e há pelo menos desde 2011 a minha medicina ela é mais pautada no ser humano como um todo, não preso assim à clínica e nem à cirurgia, mas a tentar entender fenômenos biológicos, na verdade. Isso vai ser importantíssimo para essa live de hoje, porque a minha história com o low carb me ajuda hoje a explicar low carb para os pacientes. Então, eu hoje, 2020, sou um médico que trabalha com mudança de estilo de vida, usando medicina baseada em biologia evolutiva. Se eu tivesse que me definir, eu me definiria assim. Um médico de atendimento integral que pratica medicina baseada em biologia evolutiva. Não sei se isso esclarece. Esclarece. A minha irmã é médica e ela já disse aqui que respeita demais porque sabe que é do jeito que a medicina deve ser. Doutora Muito Clara bem. Bandeira. Vamos lá. Então, assim, Cássia, falemos então sobre low carb. Eu fiz uma brincadeira com a minha equipe agora há pouco. Diz assim, defina low carb. Eles não entenderam por que eu fiz essa brincadeira, mas agora todo mundo vai entender. Defina low carb. Olha a palavra que eu estou usando, assim, defina low carb. Aí um disse assim, é uma restrição de carboidratos. Tá bem, não deixa de ser, né? É uma definição. Tá bem. É consumir menos de 40% do total calórico às custas de carboidrato. Tá bem, tá bom, tá certo, tá legal. Tá. Defina low carb. É uma dieta com até no máximo 300 gramas de carboidrato. Numa definição bem ampla, assim, bem flexível, bem cômoda. Pode ser, pode ser. É uma dieta com menos de 150 gramas de carboidrato. Essa é uma definição mais clássica, até o Mark Sisson usa essa definição, 150 gramas. É uma dieta com menos de 50 gramas de carboidrato, very low carb, cetogênica. Tá, também é. Eu vou fazer uma brincadeira agora, Cássia. Assim, vamos dar 20 segundos para quem está nos escutando dizer assim, essas definições elas estão certas, falta alguma definição? Alguém coloca mais uma definição sobre o low carb? Vamos deixar só uns segundos para alguém colocar assim, está certo, está errado, se tem outra definição. Quero saber sobre definições, e agora eu já vou explicar por que disso. Vamos lá, gente. Quem quer definir low carb, para o doutor Marcelo explicar como é que é, na verdade. Eu tenho também uma definição aqui, mas eu vou esperar o pessoal falar primeiro. Então vamos esperar o pessoal colocar. Estilo de vida, falta pessoas que vão fazer a dieta. Vamos ver se alguém bota uma definição. Se tiver que explicar para um familiar, assim, low carb, essas definições que eu dei, elas são suficientes? Eu já vi... Eu posso falar o que eu acho, o que eu responderia. Diga. Eu responderia o seguinte, que a low carb é uma dieta que faz com que sua insulina fique num nível constante baixo. Tá. Eu sou muito apegada à insulina. Eu acho que... É uma outra definição. É uma definição. Sim. Então, nós demos definições. Cássia Miranda, a gente deu definições. Eles estão dando outras definições ali também. Definições. Então, a tua definição também é uma definição que está certa. Uma dieta low carb é das dietas a que tende a produzir uma variação menor de insulina, porque dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, o carboidrato é o mais insulinogênico. As proteínas também são, as gorduras não. Aí a gente poderia estender a definição dizendo que a gente não come macronutrientes isolados, a gente come comida
O low carb seriam comidas onde a menor proporção seria de carboidratos. Também está certo, é uma outra definição. Sabe o que acontece, Cássia Miranda? Eu acho que assim, ó, das definições que eu falei, que são as clássicas, e a que tu falaste, que está corretíssima, sabe o que eu acho de todas elas? Eu acho elas todas erradas. Elas todas estão erradas. Todas. E sabe por quê? Porque essas definições, elas não vão mudar a vida do paciente. E é por isso que eu me empolguei de trazer esse assunto para falar contigo, Cássia. Porque já me convidaram para falar sobre o low carb um monte de vezes. E sempre a gente cai nessa coisa assim, ó. Restrição de carboidratos. Quais são as comidas que têm mais carboidrato? O que pode, o que não pode. Isso, o que pode, o que não pode. Erros na low carb, etc, etc. O problema todo é o seguinte, Cássia Miranda. Quando a gente parte de uma definição que não é capaz, a definição, de gerar mudança na vida do paciente, a gente perde o paciente e não muda a vida do paciente. Sabe por quê? Isso assim, ó, o que eu estou te falando agora é fruto assim, de muito quebrar a cabeça e de errar também. Claro. Vamos começar a viajar então, Cássia Miranda? Posso começar a viajar? Pode, deve. Esses dias eu botei numa live assim, eu não vou viajar, né? As pacientes colocaram, viaja. Aí eu coloquei, eu fui uma das que disse, viaja! Isso. Olha eu aqui, adoro. ó. Define. Então, pessoal, vamos lá. Preste atenção aqui, tá? Essa é uma live daquelas que não dá para ficar fazendo outras coisas junto. Tem que escutar a live assim, ó, focado. Porque senão, se perder, não vai entender o raciocínio até o final. Se preparem, porque agora eu vou dar uma viajada e aí o raciocínio tem que ser integrativo, ele tem que se complementar. E aí te prometo, Cássia Miranda, que na segunda metade da live... A gente conversa outras coisas. Pega o teu cronograma e eu me esforço para cumprir ele. Qualquer coisa a gente marca outra live, faz o meu roteiro, sem problema. Não tem problema. Mas assim, ó, qual é o problema? O problema é que a gente está vivendo uma fase da vida do mundo, a vida pessoal, social, cultural do mundo, uma fase ruim. A gente não está bem. As coisas não estão legais, assim. Agora, ainda pior de tudo, ainda veio pandemia, acabou com a economia. Mas a gente já estava ruim do ponto de vista de estilo de vida, assim, de amor próprio, de autocuidado. Não estava legal. E sabe por que não estava legal? Porque a gente vive a vida. Aqui nós vamos começar a viagem e depois nós vamos chegar. Tá? A gente vive a vida baseados em definições. Por quê? Porque o conjunto das definições forma o que se chama paradigma. E o que norteia a nossa conduta é o paradigma, é o conjunto das definições, que dá uma ideia de por onde seguir. Pessoal, é fundamental entender isso. Para vocês entenderem quando eu enlouqueço dizendo assim, ó, o lado de lá do muro, os hashtag 4, hashtag 3, os humanos e os androides. Essa live vai explicar de um jeito diferente como entender isso. Inclusive, você tem uma frase que eu gosto muito, que é nunca estivemos tão doentes quanto agora. Exatamente. Essa frase é muito a sua cara. Eu vou dê uma ideia, eu vou pegar aquele texto do vídeo que eu te mandei. Faça, eu vou transferir por favor. Aquele texto, Cássia, eu escrevi maravilhoso. de manhã na workshop, eu escrevi aquele texto à mão e narrei aquele vídeo. Incrível. Nossa. Mas assim, ó, vamos voltar. Eu pedi definições de low carb, dei definições de low carb, tu me destes a tua definição de low carb. E eu disse que nenhuma dessas definições eram boas, porque elas criam um paradigma alinhado com o que já existe, o que já se sabe, e o que já existe, se sabe, não deu certo. Não foi legal. Não foi exatamente. Legal. Nos prendeu em vez de nos libertar. E a gente está acostumado, sedimentado, Cássia, num paradigma, num conjunto de definições que nos prende e que não nos dá liberdade de pensar diferente. Então, vou fazer low carb. Então, tem que ser menos de 150 gramas de carboidrato, tem que ser menos de 50 gramas, não, é para não me disparar a minha insulina, não sei o quê. Eu quero que vocês entendam low carb a partir de outras definições. Por quê? Cássia, eu quero que entenda low carb a partir de outras definições, porque com outras definições a gente vai criar um outro paradigma, que é um jeito de entender.
E isso muda a Perfeito. vida das pessoas, muda a vida da sociedade e muda o mundo. Por isso que Sim, eu falei assim, ó, eu exato. quero mudar o mundo, nós vamos mudar o mundo. Nessa década a gente vai mudar o mundo. Por quê? Porque a ideia é mudar paradigmas. E como é que a gente muda Exatamente. paradigmas? Mudando definições. Cássia Miranda, me acompanha, Vamos pelo lá. amor. Estou acompanhando, estou prestando Então, atenção. assim, ó, doutor Marcelo, eu quero fazer low carb. Doutor Marcelo, o que é low carb? Então tá, tu está perguntando para o doutor Marcelo o que é low carb? Bom, low carb é um estímulo biológico do ambiente que imprime no ambiente uma resposta adaptativa. Ah, não, mas então eu já Uhum. nem quero mais fazer low carb. O que é isso? Como assim? Não, a gente tem que entender que low carb, quando a gente restringe carboidrato de uma Sim. pessoa, de um ser humano, a gente estimula, demonstra para o ambiente metabólico dessa pessoa que não tem carboidrato no ambiente. O paciente meu Ok. tem que entender as coisas assim, que nós somos Aham. animais, que nós somos biologia, Uhum. bioquímica pura. E quando a gente tira Aham. carboidrato, a gente não quer tirar carboidrato, tenta tirar proveito do que eu vou te falar. Não Uhum. é para que baixe a insulina. Não, não é para Uhum. isso. Não é para isso. A gente quer demonstrar para o ambiente metabólico que não vai ser com insulina que ele vai resolver o problema. Se Uhum. a gente tira carboidrato, a gente muda o estímulo do ambiente e esse estímulo Aham. gera uma resposta diferente da resposta com a presença de carboidrato. Aham. Certo. Então, low carb é uma comunicação do ambiente externo para o ambiente Hum. interno, Interno. Uhum. mudando o modo como esse corpo, a partir de agora, vai funcionar. Low carb é Ok. isso, é uma informação metabólica, bioquímica, que Certo. altera a resposta adaptativa. É uma Bom, impressão digital metabólica que você vai reprogramar, é isso? é uma informação, assim, é assim, ó, o nosso corpo, ele está sempre recebendo estímulos do ambiente e gerando adaptações. Low Uhum. carb é uma tremenda, uma enorme, uma gigante ferramenta hormética. Ok. Tem ali no meu posts, e quando vocês me veem pulando na piscina gelada, eu boto o post da hormese, que a hormese é Uhum. uma agressão entre aspas, do ambiente Uhum. externo que é sentida pelo Certo. metabolismo e o metabolismo gera uma resposta adaptativa. Olha que Uhum. louco, que deixa ele mais forte, mais hábil, Uhum. melhor Sim. depois do estímulo. Então, o low carb é Certo. uma ferramenta hormética, que frente a essa ferramenta o corpo tem que sobreviver sem o carboidrato. Uhum. Isso gera o que a gente chama flexibilidade metabólica. Então, vê Ok. quanta informação já tem até aqui e não se falou em Uhum. gramas de carboidrato, não se falou em Não. que alimentos tem Uhum. carboidrato, se falou assim, ó, tu quer fazer low carb? Então, não é para perder peso, não é para baixar a insulina, é para Uhum. dizer para o teu corpo o que ele deve fazer, é diferente. Uhum. Isso muda tudo, Certo. muda completamente. Claro. Low carb, então, é uma adequação metabólica frente ao ambiente e é um estímulo biológico que é sentido e gera uma adaptação. Uhum. Nesse sentido, a gente já tem uma definição que não é matemática, a gente tem uma definição que não é médica, uma definição que não é nutricional, a gente tem uma definição que é biológica. Ok. Biológica. Uhum. A gente Uhum. gera um estímulo do ambiente que busca uma adaptação. Quando Uhum. a gente aceita, olha que louco, vai acompanhando. Pessoal, Uhum. vão acompanhando. Quando a gente aceita uma definição que não é, olha só, olha só. Quando a gente aceita uma definição que não é matemática, que é biológica, a gente Uhum. muda o paradigma vigente. A gente agora não é mais escravo de um número, é escravo de uma realidade, a realidade biológica. Uhum. Só que olha a Ok. armadilha que eu estou criando para nós. Se eu aceito uma regra que é biológica e que não é matemática, então a gente tem que Uhum. aceitar que a gente é biologia e a gente não é matemática. Claro. Uhum. Só que aí a gente cai para outras regras. Eu vou fazer, olha aqui, se eu vou fazer low carb, contando Uhum. carboidrato vindo do leite condensado, da farinha e do açúcar, não, isso não é low carb, porque isso é Não. matemática, não é biologia, porque a nossa Uhum. biologia não trabalha com leite condensado, farinha e açúcar. Então, se o Sim. profissional diz assim, ó, tu vais fazer low carb, por quê? Porque tu vai ter no máximo 40% das tuas calorias vindas de carboidrato. Qual carboidrato? O que tu quiser, desde que se enquadre essa porcentagem. Isso não é low carb, isso é matemática, Não. não é biologia. Uhum. Uhum. Está errado. Verdade. Está Verdade. errado. Está certo do ponto de vista de outras definições.
nós. Agora Uhum. tu vai entender por que nós vamos mudar o mundo agora, tá? Agora vamos explodir as cabeças de todo mundo agora. Bora. Vamos lá. Nós estamos mudando definições, porque com a mudança de definições a gente muda paradigma. O paradigma é o norte para onde a gente vai olhar e vai seguir tomando decisões a partir desse norte. Então a gente tira o norte da prisão, dos números e das regras e bota agora o norte na biologia, na adequação biológica e cultural. Tudo certo até aqui? Ok, tudo certo até aqui. Então agora é o seguinte, pessoal. Agora, por isso que eu disse assim, ó, tem que acompanhar toda a live, porque senão não vai entender nada. É verdade. Tá? Agora, vocês acharam que eu já tinha viajado? Agora eu vou viajar. Começa agora. Agora que eu vou viajar. Olha aqui, ó. Olha como é que paciente que vai mudar o mundo, como é que profissional que vai mudar o mundo, como é que sociedade que vai mudar o mundo tem que pensar. A gente tem que pensar assim, ó. Não tá legal o mundo, não tá legal. Tá tudo assim, a concentração de renda, as políticas públicas, a roubalheira, o desvio, a falta de atenção, de cuidado com o próximo, está fazendo com que a gente se transforme numa máquina de destruir vidas, de acabar com a qualidade de vida. A vida no mundo, no Brasil, no Reino Unido, não está legal. Não está legal. Mas por que não está legal? Por que o mundo está ruim? Por que não está legal? Ora, o único jeito da gente conseguir melhorar a concentração de renda, melhorar o auxílio público, é ajustando a economia e a política. As pessoas teriam que ter acesso a tudo para a gente poder prosperar. Tá bem, então tá. Então, para a gente poder ter acesso a tudo, ter uma política adequada. Por que a gente não tem uma política adequada? Por que a gente não tem uma economia adequada? Quem é que eu vou parar e quero que alguém me responda aqui. Por que a política não é boa e por que a economia não é legal? Por quê? Por que existe tanto roubo, existe tanto desvio, existe tanto desinteresse? Por quê? Vamos criar esse raciocínio e nós já vamos chegar em como o low carb vai mudar o mundo. Tá? Eu preciso que alguém me dê uma resposta para eu continuar, porque eu preciso saber que pelo menos alguém está prestando atenção nítido no que eu estou falando. Exatamente. Vamos lá, gente. Para melhorar o mundo, a gente precisaria melhorar o acesso à saúde, o acesso à renda, claro. Isso é a economia e a política. Por que a economia e a política não estão boas? Por que elas não suprem as necessidades do povo? Porque falta caráter. A Karina botou. Karina botou. Olha Karina. aqui, ó. Sabe por quê? Então vamos Tudo seguir bem, a viagem. Karina. Olha aqui, ó. Olha aqui. Porque egoísmo. Uma outra botou ali, ó. Egoísmo, tá? Ramona. Então pensa bem. O mundo não está legal. As políticas públicas e a economia não estão legais. E elas não estão legais porque as pessoas responsáveis por isso não tomam atitudes corretas. Não tomam atitudes. Por que a pessoa que tem o poder de ajustar a situação política e a situação econômica não faz isso? Porque ela própria não é boa. Ela própria. Isso é um problema pessoal. As pessoas que estão no poder, as pessoas que controlam a economia, as pessoas que controlam a política, elas são mau caráter. Mas é por que elas são mau caráter? Porque nós somos mau caráteres. Na sociedade, a sociedade é mau caráter. As pessoas não são boas. As pessoas não estão boas. As pessoas não... Eu super concordo com isso. A pessoa reclama da saúde, reclama da economia, reclama da roubalheira, mas fica com o troco, fura fila. Exatamente. Mente, falta, tá? Falta, não participa, não faz a sua parte. Então, exatamente. O macro está muito ruim porque o micro é muito ruim. As Também pessoas... é ruim. O marido falha com a mulher, o pai falha com o filho, no trabalho ele falha, ele desvia, ele rouba. Então a gente tem que... E por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas são inerentemente ruins? Talvez, né? Talvez, tem filósofos que dizem isso. Mas então por que em alguns países as pessoas são melhores, a economia é melhor, a política é melhor e em outros não? Porque eles aprendem desde pequenos. Educação, Cássia Miranda. Por que a Suécia é diferente? Por que alguns países são diferentes? Porque a educação é diferente. Exatamente. O que a educação faz? A educação é a organização das definições.
Quando a Uhum. gente está no colégio, quando é uma criança, quando é educado pelos pais em casa, quando é ensinado pela escola e tem definições de caráter, de cultura, Uhum. de paralelismo, de adequação, a gente traz isso Uhum. para a vida. Isso forma pessoas melhores. Claro, O paradigma adequado forma pessoas melhores. Pessoas claro. melhores organizam uma sociedade melhor, que organiza a política e a economia no sentido de viver uma vida melhor. Então, Uhum. em uma instância, a gente vive mal, é pobre, não tem saúde, porque tem pouca educação. A educação não nos ensinou a fazer isso. Isso. A pergunta agora, Cássia Miranda, que é a armadilha que eu quero te levar. Por Hum. que as pessoas estão tão gordas e tão diabéticas, têm tanto câncer e têm tanta hipertensão, tantas doenças crônicas que abreviam e, Uhum. e limitam a vida? Por quê? Limitam Por que as pessoas estão assim? Por que será que as pessoas estão assim? Por que a saúde é tão ruim? Bom, eu posso te dizer assim, ó, porque a realidade médica e as políticas públicas não são boas. É. O atendimento médico, nutricional, educação física, psicologia, não está Uhum. sendo suficientemente bom para resolver os problemas de saúde das pessoas. Tá, mas e É, por que... é, mas isso daí também não é uma coisa da educação. Se Mas, você não claro, e aí eu aprende, quero né? dizer, Miranda, Se os enquanto seus nos pais não lhe ensinam a. enquanto o status quo, enquanto a lógica, enquanto o conhecimento geral for de que tu pode comer o que tu quiser, desde que tu pese, desde que tu coma, desde Exatamente. que tu bata uma meta, desde que tu marque uma hora, Exatamente. enquanto esse for o paradigma, a nossa vida vai ser horrível. Sabe por quê? Porque não tem adequação biológica. Não está Claro. certo. Está errado. Uhum. Como assim, doutor Marcelo, não está certo, está errado? Está errado, porque a política pública, a economia, vem da área da cultura, do intelecto, Uhum. do raciocínio. Isso pode ser modificado. A gente Ok. pode mudar a política do dia para a noite, mas a Uhum. biologia não pode mudar do dia para a noite. Exato. Nunca vai ser correto marcar uma meta de 40% ou de 150 gramas de carboidratos, seja ele o que for, sem adequação Uhum. biológica e sem uma Sim. adaptação metabólica adequada. Nós estamos doentes, gordos, diabéticos, porque estão nos dizendo que a gente pode fazer o que quiser, como nos ensinaram no resto todo da vida. A gente pode Uhum. roubar, a gente pode furar a fila, a gente pode faltar no Uhum. serviço, deixar um atestado e não ir, a gente pode fazer o que Uhum. quiser e pode pesar leite condensado e pode comer meio pãozinho porque tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, tá Não tá mal. tudo Sabe por que bem. tá mal? É. Porque a definição tá mal. Errou no começo já. Errou no começo. Low carb não Exatamente. é isso. Low carb é Uhum. adequação biológica. Low carb é um Uhum. estímulo biológico que deve ser respeitado como ferramenta hormética. Ferramenta que diz Uhum. para o organismo que ele precisa usar gordura como forma de energia. Low carb não é meta, low carb é Uhum. informação. Low carb não é número, low carb é cultura. Sabe qual é a Exatamente. principal informação de low carb? A Hum. principal de todas é que a gente não pode ser high carb. Essa é a principal informação de low carb. Isso. Tá? Quando Exatamente. tem que usar uma ferramenta para tratar a obesidade, para tratar a hipertensão, para tratar diabetes, que é baseada na restrição severa de carboidratos, e já está muito provado que low carb é superior para tratamento de diabetes e para síndrome metabólica. Não tem mais dúvida sobre Uhum. isso. É. Quando Uhum. existe essa ferramenta, que é a restrição de carboidrato, em que a adaptação metabólica é a cura dessas doenças, na verdade nos esfrega na cara que o que estava errado era o excesso de carboidrato. Então a principal Uhum. lição de low carb como medida terapêutica é que high carb é muito errado. Isso nunca vai Uhum. ser certo. Não é certo do Sim. ponto de vista biológico e não é certo do ponto de vista metabólico. Isso. Uhum. Feita essa adequação, esse entendimento, a gente entende que cetogênica é potente, por quê? Porque tem adequação biológica. A gente entende Uhum. que jejum é saudável e produz bons desfechos, Aham. porque tem adequação biológica. Então, Uhum. como a gente vai usar uma dieta superprocessada, gerando déficit calórico voluntário porque come bem pouquinho e Aham. aguenta a fome porque marca a hora no relógio, com a justificativa disso ser correto porque produz Aham. emagrecimento. Não.
não está correto na definição, já está errado. Aham. Então, se a pessoa Uhum. aceita fazer isso, ela tem que aceitar as outras definições que não são adequadas. Ela tem que aceitar que chegar atrasado é certo. Ela tem que aceitar que faltar no serviço é certo. Ela tem que aceitar Exatamente. que ficar com troco é certo. Porque ela não se Aham. importa com as definições. Acabei. Uhum. Não, pode continuar. Acabou? Agora, não, eu me esforcei para fazer em 30 minutos. Ó. Chegou às Não, 18. mas não se preocupe. Eu Não, prefiro que agora eu você. quero conversar contigo sobre low carb do jeito Ok. clássico. Agora eu quero responder tuas perguntas e as perguntas dos pacientes que estão nos acompanhando. Veja, eu tenho aqui muitas perguntas das pessoas, mas sinceramente eu acho que elas ficaram desnecessárias agora. Bem Não, não. Eu desnecessárias. quero, sabe por quê? Eu quero as Ah, perguntas, as mais simples. Eu quero as perguntas mais simples, porque nós, eu, tu, Cássia, a Camille Park, que está aqui, que eu já vi que está nos ouvindo, a tá sim. Ketogênica que emagrece, todos nós fazemos parte da geração que vai mudar o mundo. E agora vocês sabem por que eu falo isso. Porque nós vamos mudar definições. E mudando definições, nós Exatamente. vamos mudar paradigmas. Mudando paradigmas, nós vamos Exato. mudar o entendimento da média e a gente vai mudar o comportamento do mundo. Perfeito. Então, tá, mas como eu estava te dizendo, a gente tem que. Nós estamos no período de transição, é isso que eu quero te dizer. A gente está no período de Aham. transição, então as pessoas têm que entender a filosofia e tirar as dúvidas Sim, do básico para poder pular o murinho de 50 centímetros e vir para o outro lado, exatamente. onde tudo é automático, daí não precisa de nenhum cálculo mais, não precisa mais marcar hora, Exatamente. ninguém vai pesar leite condensado, ninguém vai calcular quanto deu ali de relação, não vai fazer conta de proteína para o total de energia, vai entender a filosofia da coisa. Uhum. Aqui do lado de cada muro não tem números, tem entendimento. Eu vou começar então com a pergunta de um seguidor aqui que está no ar e disse: é o Vinhos 14 mais. Como Tá, ajudar um viciado em high carb? tá bem. Primeira coisa, já gostei, ó, aqui, ó, eu já gostei da pergunta, já Uhum. gostei da pergunta porque ele já se admitiu como viciado. Primeira grande coisa. Isso é o Primeira grande coisa. principal. É. Eu tive que lidar com isso essa semana no consultório. Bom, tu tá lá no meu grupo do Telegram, né? Eu tive que lidar com isso no consultório porque a gente está viciado. A Uhum. sociedade, o jeito que a gente está organizado, faz com que a gente busque recompensa em outras coisas da vida, porque a Uhum. nossa vida não está boa. E a gente buscando Isso. recompensa nesses estímulos que são adictos assim, de dopamina, Uhum. de recompensa, a gente Sim. fica viciado. O açúcar tem um grande potencial de adição, de vício. Então, a Uhum. grande coisa para o tratamento do vício é a aceitação, é a grande primeira coisa. A segunda coisa, e aí a dica prática de consultório. O paciente veio Uhum. consultar e disse assim, ó, eu já entendo adequação biológica, quero mudar de vida, estou disposto agora a ficar saudável, só que eu sou viciado em doce. Bom, a primeira Uhum. coisa é o seguinte, não adianta reduzir. Não adianta reduzir. Claro. Ontem foi uma conversa que eu tive com uma família, assim, não adianta reduzir. Uhum. O que a gente tem que fazer, primeira coisa, é mudar a informação bioquímica da dieta, que é se abster de produtos processados. Não comer farinha, não comer açúcar, não comer óleo. E eu tenho uma experiência muito boa em substituir a comida processada de alto carboidrato, Uhum. farinha e açúcar, Sim. por comida natural, mesmo que com carboidrato. Porque, na Uhum. verdade, a pessoa não é viciada em carboidrato, não é viciada em maçã, não é viciada em Não, banana, não é é. viciada em Uhum. aipim, batata doce. A pessoa é Uhum. viciada em porcaria. Sim. Eu expliquei esses dias sobre a assinatura insulinêmica dos produtos superprocessados, levando a vício, compulsão e anabolismo, Uhum. armazenamento. Isso é impossível de acontecer com batata doce. Isso acontece com pastel Claro, folhado de goiabada, que é a brincadeira do meu Instagram. Né? claro. Então, a primeira coisa Uhum. é a pessoa assim, ó, isso, o paciente vem consultar, ele ganha um papelzinho dizendo assim, ó, mudar a cultura alimentar, cultivar uma Exatamente. cultura alimentar voltada para a saúde e longevidade, comendo comida natural de processamento mínimo em regime de livre demanda. Sabe como é que eu digo para os pacientes no Uhum. final? Essa frase É. significa assim, ó, come comida, mata tua fome. Come comida. Ah, mas eu sou Comida. viciado em Uhum. carboidrato, eu vou comer muito carboidrato. Come comida e mata a tua fome. Come carne, come ovo, come saladas, come banana, come laranja, come abóbora, come o que tu quiser. Uhum. Só não
come produtos processados. Não toma refrigerante, não bebe cerveja, não come pão, bolacha, massa. Muda a cultura alimentar. Agora tu já sabe por que eu falo isso. Porque a gente tem que mudar definições para mudar paradigmas. Ah, mas ele ainda está consumindo. Ó, eu, de vez em quando, vem uns profissionais assim que me falam assim, não, mas ele ainda está consumindo mais de 300 gramas de carboidratos. Isso não me interessa. Isso não me interessa. O que me interessa? Adequação biológica. Qual é a adequação biológica? A abstenção de processados, comida natural de processamento mínimo. Essa é a primeira ferramenta. Está viciado em doce? Viciado em doce? Abstenção de processados, mata a fome com comida natural de processamento mínimo. Beleza. Porque só isso já reduz muito a compulsão. Ah, mas se eu comer uma banana, eu sou muito compulsivo. Tá, então tu vai comer quantas? Ah, vou comer 4. Não, então come 8. Come 8, então. Come 8, mas não come um pastel, porque tu vai estar mudando a informação, a definição, o paradigma, o entendimento, o comportamento frente à dieta, que é o primeiro passo para depois poder usar a melhor ferramenta de compulsão por doce que existe, que é fazer low carb numa frequência alimentar baixa. Um jejum intermitente curto com um low carb. Só que a gente não pega o paciente com pastel folhado, que toma 1 litro de Coca-Cola e diz, ó, tu tá muito viciado em carboidrato. Tu vai comer meio pastel e tomar só um copo de Coca-Cola. Isso não existe. Isso só existe na cabeça de um profissional limitado a números e não a realidade biológica. É verdade. Do lado de cá do muro, o paciente come carboidrato, mas come carboidrato natural de processamento mínimo. Depois que ele entender isso, ele passa para o outro parâmetro, que é assim, ó. Bom, agora tu já estás alimentado, tu está bem nutrido, tu mudou a tua cultura alimentar frente à dieta e precisa usar uma ferramenta que induz uma adaptação que envolve perda de peso e flexibilidade metabólica. Qual é? Bom, aí é low carb. Aí é pegar as comidas naturais de processamento mínimo que tem mais carboidrato, raízes, tubérculos, frutas, e em conceitos mais abertos, grãos, discutível, individualizado, e aí restringir, diminuir a quantidade e a frequência e aumentar o interesse e o foco em carnes, ovos, vísceras, miúdos, saladas, laticínios, castanhas, nozes, as nuts, as gorduras naturais como manteiga, azeite, comida natural de processamento mínimo de viés low carb. Dessa fala que eu tive agora, Cássia, sai aquele meu mantra que eu falo sempre. Alimentação onívora de viés carnívoro, low carb com frequência alimentar baixa. Aí hoje de manhã eu mudei a minha frase. Mudei a minha frase hoje de manhã. Por causa da nossa live. Por causa da nossa live. Qual é agora? Qual é a dieta humana ideal? A dieta humana ideal é a dieta onívora de viés carnívoro, mais ou menos low carb com frequência alimentar baixa. Mas não é assim, ó, mais ou menos low carb. Não, é mais low carb ou menos low carb. Menos low carb. Por quê? Porque nunca é high carb. Entendeu assim o contexto? Entendi. Então, dieta total de processamento mínimo, onívora de viés carnívoro, mais ou menos low carb, porque sempre vai ser low carb, já que não tem farinha e açúcar. Claro. Não tem álcool, tem farinha e açúcar. Então, não tem como comer 600 gramas de carboidrato com frequência alimentar baixa comendo aipim. Então, a nossa alimentação de humanos, ela sempre é low carb comparada com o high carb que era do lado de lá do muro. Olha quantas definições. Cássia, olha a viagem que a gente fez assim, ó. Quem assistiu a live desde o começo pegou tanta informação que agora diz assim, eu vou tentar ficar nos 50 gramas de carboidrato. Não, faz o contrário. Come mais proteína, acompanhado de boas gorduras e reduz bastante. Quando tu quiser usar low carb como ferramenta biológica, de estímulo biológico, tira raízes, tubérculos, frutas e grãos. Não é para comer isso. Porque isso é comida, mas tem muito carboidrato. Quem vai usar low carb vai comer a comida natural de processamento mínimo que tem menos carboidrato. Claro. Carne, ovos, vísceras, saladas verdes, hortaliças, vegetais de baixo amido, castanhas, nozes, laticínios e as gorduras naturais, como azeite e óleo de coco. Ponto. É assim que eu me alimento, exatamente com essa definição sua aí. Veja só. Eu tenho uma coisa muito legal que eu quero falar, mas eu quero que tu me fale. Fale. Não. Me dá mais uma pergunta, vamos conversar. Tá. Eu vou escolher aqui umas perguntas mais interessantes.
para dar prioridade a elas, pelo menos. Doutor Marcelo, por que os nossos... Essa é boa. Por que os nossos médicos não falam do poder da insulina e suas consequências no corpo da gente? Triste, me dói, me dói, me dói, me dói. Assim, mas médico não sabe essas coisas. Médico não foi treinado até esta geração, até agora. O médico não foi treinado para descobrir como o corpo funciona e impedir que ele adoeça. A gente é treinado nas escolas médicas para que as pessoas vivam com a vida delas e a gente consiga diagnosticar e tratar doenças. Sim, é verdade. Não que a gente não... Olha só, olha a nossa live de hoje, Cássia Miranda. Não que a gente não tenha as cadeiras, as matérias de fisiologia, claro. de medicina preventiva, a gente tem. Só que não é esse o paradigma vigente. As regras são outras. Então, a medicina, o conhecimento está lá na faculdade. Mas o estudante de medicina não está com esse paradigma na cabeça. O professor não está com esse paradigma na cabeça. O administrador dos hospitais não está com esse paradigma na cabeça. O prefeito não está, o presidente não está, a OMS não está. Então, por que os médicos não sabem? Porque o mundo não sabe, o mundo não dá bola para isso. Exato, é verdade. Por a fila, porque a gente fica com troco. Por isso... É uma pena, é verdade. Eu tenho uma das definições de low carb que a gente estava falando, que eu gosto, que é assim, ó, que é uma porta de entrada para um raciocínio, assim, é uma porta de entrada para a descoberta da ancestralidade, do paradigma ancestral, assim, evolutivo, de entender que a gente é como é hoje, fruto de processos evolutivos de seres que nos antecederam e selecionaram características que nos deixaram mais aptos, etc. Medicina baseada em biologia evolutiva. Porque eu, assim, ó, tu imagina eu, Cássia, eu lá em 2007, 2008, pesando quase 100 quilos, tomando metformina, losartan, omeprazol, bromazepam e atenolol, tá? E aí, eu tento lembrar os detalhes, assim, de quando teve um paciente que me falou sobre o low carb, teve alguém, assim, eu vi um link num site, e eu fui ver low carb, como todo mundo vai ver low carb, tá bem? Quanto de carboidrato eu tenho que comer? Como é que eu vou fazer low carb? O que entra na low carb? Só que isso é o lado de lá do muro, é o lado de lá assim, não, então tá, quanto eu posso tomar de Coca-Cola? Quanto de pastel eu vou comer? Isso não é low carb. Low carb abriu as portas para que eu entendesse assim, ó, como é que pode existir uma ferramenta que gera uma adaptação tão potente no corpo a ponto de deixar a pessoa magra, de curar o diabetes, de curar a hipertensão. Que ferramenta é essa que a pessoa não toma remédio e, pelo contrário, tira os remédios da pessoa? Isso não pode, mas por que a medicina não trata isso? Porque isso não é a medicina comum. Isso é a medicina baseada em biologia evolutiva, entender como o corpo funciona. E aí, o que aconteceu com o Marcelo lá em 2008? Enlouqueceu. Eu comecei a estudar tudo de novo. Fisiologia, biologia, tudo de novo. Mas agora com outro olho, tentando entender assim, por que isso ficou assim? Por que quando chega no duodeno, o pâncreas libera insulina, libera mais por carboidrato, libera menos para proteína, menos para gordura? Por que isso impacta nos adipócitos de um jeito diferente em uma pessoa e em outra? Isso é biologia evolutiva. Então, a low carb, além de todas essas maravilhas que a gente falou, ela abre a porta para a mudança do paradigma, do estilo de vida, que faz com que a gente entenda enquanto ser vivo, enquanto parte da sociedade. Então, low carb é muito mais do que contar carboidrato, contar caloria. Podemos ir para a nossa próxima pergunta. Meu Deus. Tem uma pergunta aqui que nem é sobre dieta, mas é bem interessante, que é legal que o senhor comente. Doutor Marcelo, o que significam as hashtags 1, 2, 3 e 4 que o senhor sempre fala nas suas lives? Eu vou explicar simples, assim, rápido. Isso todo mundo quer saber. Sabe? Me manda muito direct. Tem vídeo lá no meu feed do Instagram que explica. Tem o áudio no Telegram também. Quem quiser entra no Telegram, vai buscar o áudio do Telegram. Tem uma explicação muito legal. Então eu vou fazer assim, eu nem vou dar do Telegram, daí vocês entram lá para assistir. Eu botei assim a explicação dos hashtags. Mas assim, ó, tudo começou no 11º workshop
quando eu comecei a classificar as pessoas pelo interesse pessoal, verdadeiro, genuíno, em ter saúde e cuidar da qualidade de vida. Aí eu percebi 4 personalidades diferentes, 4 arquétipos diferentes. O primeiro, que é o #4, nem está preparado para conversar sobre isso. O #4 tá fumando, tá bebendo, comendo pastel folhado de goiabada com coca, preocupado com a fofoca da novela, do outro negócio lá, tá em outro clima, outro clima. Nem dá para conversar. #4, a gente faz assim, ó, quando a gente... Não vou nem falar o que a gente faz, deixa quieto. #4 a gente deixa. A gente #4 precisa voltar várias encarnações. Isso, sabe que numa das definições eu disse assim, o #4 ele tá numa escala muito infantil da escala evolutiva ainda. Sim. Ele ainda evolui muito até poder começar a se preocupar consigo mesmo. Ou eu já disse assim, o #4 nem sabe o papel dele na vida dele e do universo. Não sabe nem o que ele está fazendo aqui. Ele precisa de mais experiência. O #4, assim, daí eu digo assim, não me mandem #4. Por favor. Imagina eu ter uma conversa dessas filosófica com o #4, que quer saber assim, se fumar 2 carteiras ou uma carteira diminui o risco de câncer. Ai, meu Deus. Esse paciente ele está fora. Ele está fora. Esse paciente não conta. Aí tem um outro paciente, o #3, que é o mais engraçado deles. O #3, a minha brincadeira é assim, eles estão de férias na vida. Eles veem, eles não querem saber, assim. Eles chegam, tem pessoal que se cuida, aí o Marcelo se cuida, faz umas coisas, umas dietas. Eu não faço nada. Eu sei que, assim, ó, eu quero ter saúde, torço pelo melhor, acho que tá tudo bem. Acho até que essas coisas que o Marcelo fala nem se aplicam a mim, assim, eu vou curtir minha vida. Aqui, ó, frases do #3. 2 frases clássicas. Primeiro, todo mundo vai morrer um dia. Não vou estar me cuidando. Todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai morrer um dia. Eu não vou estar me cuidando. Segunda frase do #3. Eu vou estar me privando. A vida é uma só. A vida é uma só. Então, o #3. O que acontece? O problema todo é que o #3 e o #4 inundam os hospitais e os pronto-atendimentos. Sim. #3 e #4, com essa displicência e falta de cuidado e de amor próprio, adoecem muito de doenças agudas, sinusite, pneumonia, resfriado, dores. Estão sempre nos pronto-atendimentos dos hospitais. E das doenças crônicas, eles adoecem muito antes, eles ficam diabéticos, obesos, hipertensos, AVC, infarto. Eles adoecem muito. Então, a gente encontra nos hospitais, basicamente, o grosso, assim, vamos dizer, 75% é #3, #4, que não é displicente, gerou doença aguda e crônica e vai procurar ajuda no hospital. Esses são os #3, #4. Aí nós vamos agora para os meus pacientes, para os nossos seguidores, Cássia, para todos que estão aqui nos assistindo, todos agora. #2 e #1. Todos esses que estão aqui, eu acredito que são #2, #1. O #3, #4 entrou na live e saiu da live. Sim, não fica, né? Quando entrou assim, viu? Doutor falando ali. Então, esse doutor tá de barba, não tá nem de jaleco. Falando de filosofia e economia. Saiu da live. Aí saiu da live. Outra coisa. Foi ver a novela. Isso, desligou, foi ver a novela. Foi ver uma série no Netflix. Aí tá. O #2, #1 não. #2, #1 não. #2, #1 acordou. Disse assim, só um pouquinho. Essa vida não tá boa para mim. Não. Eu quero mudar de vida. Não tô me sentindo bem. Tô gordo, tô hipertenso, não tenho uma vida de relação, assim, não estou bem com a minha família, não estou legal, quero melhorar. O #2, #1 querem melhorar. Qual é a diferença do #2? Que daí eu dividi o #2 em 2 linhas e 2 linhas da matemática. 2 linhas ele quer, mas ele não sabe como, e quando busca ajuda ele é mal orientado. Ele diz assim, quer. Doutor Marcelo não, chega para um terceiro elemento e diz assim, não, eu quero, eu estou mal, eu estou gordo, eu preciso de perder peso. Aí ele recebe a seguinte informação. Então, tu vais controlar as calorias, tu vai parar de comer coisas gordurosas, não come mais churrasco, come barrinha de cereal, granola, de 3 em 3 horas, faz 2 horas de esteira, faz zumba, faz elíptico, faz dieta da lua, toma shake emagrecedor, toma MZT, usa cinta modeladora, faz massagem. Aí o #2, 2 linhas, vai lá e faz.
E Oh, não dá, e não vai, e não consegue. Mas ele quer, ele está infeliz, Ele ele está quer. tentando, Só que coitado. está mal orientado, coitado. Ele Uhum. está do lado de lá do muro ainda. Aí um hashtag 2 linhas cai numa live dessa. Cai numa live do Felipe do Densa Nutrição, do Henrique Altran, de tantos médicos. Uhum. Não, Sim. para isso faz sentido. Olha, eu acho que eu fui enganado. Não, eu acho que tem uma Uhum. saída melhor. Como assim não contar calorias? Como assim comer comida? Mas posso comer carne? Não faz mal a gordura? Posso comer ovo? Quantos ovos eu posso comer? Quantos eu quiser? Não, está me interessando. Ele vem para o lado de cá. Vem para o lado de cá, começa a Uhum. entender o papel dele no mundo, ele como pessoa, como o corpo dele funciona. Ele começa a melhorar o jeito que se relaciona com as pessoas, começa a Sim. estudar, começa então, por que o hashtag 2 linhas não é um hashtag 1? Porque ele está aprendendo, ele falha. Vai, doutor Uhum. Marcelo, eu sinto tanta vontade de comer um docinho, agora eu já sei que não pode, eu já sei. Mas eu comi um doce, eu comi um pão. Teve uma que me mandou, eu faço carnívora, mas como um pão de vez em quando. Entendeu? Perdeu. Não entendeu? Mas estou tentando. Mil vezes, uma mulher que faz carnívora e tem ainda vontade de comer um pão porque não se desgarrou ainda, do que comia Uhum. 31 e come 1,5 achando que está fazendo certo. Sim, exatamente. Segue 2 linhas, ele está na Ou guerra. então porque troca o pão pela aveia e a banana de manhã, né? Isso. E aí depois nós vamos para a tropa de elite, nós vamos para o BOP, agora nós vamos para a tropa de elite, que é o hashtag 1. Hashtag 1, assim, ó, é que agora nós estamos com isolamento, distanciamento físico. Hashtag Uhum. 1, meu consultório eu abraço, eu aperto, é uma choradeira, é um grito. Porque o hashtag 1 diz assim, tá, o que é que tem que fazer? Eu disse, olha, cara, tá aqui teus exames, ó. Tu ainda tem aqui um resquício de resistência à insulina, tu tá com triglicerídeo Uhum. alto, a tua glicemia ainda tá alta. Tu precisa fazer uma dieta correta, assim. Tu precisa fazer uma Uhum. dieta sem abrir exceções, uma dieta natural de processamento mínimo, onívora de viés carnívoro, low carb, jejum intermitente. Tu precisa ganhar músculo, tu precisa manejar o estresse, tu precisa dormir bem, tu precisa ter um tempo Uhum. para ti, te dedicar para o teu desenvolvimento pessoal. O hashtag 1 sai dessa porta aqui, fica louco. Compra livros, começa agora, baixa um aplicativo de controlar Eu sou jejum, hashtag 1. marca a doutora Mayra Soliani no jejum, marca a Sim. Jade Soller na carne, me marca fazendo Uhum. exercício, bota aqui, tô caminhando, doutor, vira a vida do avesso, pede demissão, se separa se o relacionamento não tá bom, ou bota as cartas na mesa e resolve o relacionamento. Exatamente. Bota tudo que tá ruim para fora, não aceita mais inimigos incomodando, não aceita desaforo, não roube, não aceite que roube. O hashtag 1 é o cara. Hashtag 1 é o É. cara que todo mundo. E desde que eu comecei a falar isso, começou a brotar hashtag 1 na minha volta. Eu hoje sou um beneficiado, porque eu criei um ambiente na minha volta onde eu olho para o lado, olho Uhum. para frente, tem hashtag 1. Se eu for cair, tem um hashtag 1. Meus pacientes são hashtag 1. Eu estou falando com uma Sim. hashtag. Eu abro ali o meu Instagram ao vivo, hashtag 1, hashtag 1. Então é outra vida, né? É outro planeta. É, é, é. Mas no Telegram tem um áudio explicando os hashtags de uma maneira bem humorada, bem legal. Entrem lá no canal do Telegram que tá Olha, tudo lá. quem não segue ainda esta criatura no Telegram, corra para a Linktree dele e vá para o Telegram, porque ele é fantástico. Todo dia, esse médico humano faz uma crônica da vida e passa para a gente tanta informação boa que é assim, inacreditável. É muita entrega. É lindo de ver o seu trabalho. Lindo mesmo. É que eu Doutor sou um apaixonado, Marcelo, eu vou Cássio. salvar a live, hein, gente? Claro que eu vou salvar essa live. E por isso que eu estou de olho aqui. A gente tem 5 minutos, doutor Marcelo. Então, nesses 5 minutos, eu quero que o senhor dê as suas considerações finais, que eu não vou nem perder tempo falando para não perder a sua voz. Pode Não, falar. vamos focar que tu me convidasses para vir aqui falar sobre low carb. Então, Sim. focar e entender assim, low carb traz consigo definições que não podem ser perdidas. Low carb Uhum. não pode ser deturpada em nome de números. Low carb Sim. nos lembra quem a gente é enquanto biologia.
Low carb Uhum. nos lembra que o nosso corpo funciona com carboidratos e funciona sem carboidratos. Low carb nos diz que quando a gente vive high carb, a gente mina as capacidades adaptativas que nos dariam a flexibilidade metabólica. Low carb nos diz que quando a gente nega essa realidade biológica, a gente nega também a adequação biológica e cultural que faz com que a gente se deturpe enquanto sociedade. Uhum. Ajustar o ambiente metabólico usando low carb como ferramenta faz com que necessariamente a gente tenha que mudar definições. E é na mudança das Uhum. definições que está a saída para o estilo de vida mais saudável. Eu convido todos que estão nos assistindo, que são low carbers, que são jejuadores, que são carnívoros, etc., a sempre focar na filosofia e nas definições. Sempre. Porque é com as certezas das definições que a gente vai conseguir mudar o mundo. Não Sim. tolerem, não tolerem cálculos, não tolerem peso, não tolerem números e metas. Sempre busquem a filosofia envolvida. Porque a gente não está aqui Uhum. só para ficar magro. A gente está aqui para ficar magro, forte, saudável, longevo Exatamente. e mudar o mundo. A gente tem que Exatamente. sair desse mundo deixando um mundo muito melhor. Isso significa que a gente tem que sair da nossa casa e deixar a nossa casa muito melhor. Tem que sair do nosso emprego e deixar nosso emprego melhor. Isso envolve não ter, como eu falo assim nas lives, não ter gambiarra, não ter truque, Isso. mentira. Low carb com pastel é mentira. Low carb com Mentira. leite condensado é mentira. Para de te enganar. Tu está do Low lado de carb com aveia é mentira. tá? Não é mentira, mentira. Adequa biologicamente. Aceita a tua realidade biológica, temporal e cultural. Nós somos seres Uhum. ancestrais. O nosso corpo ele é assim como é há milhões de anos. E com a evolução biológica veio a evolução cultural. Então a gente tem Uhum. inteligência e cultura para adequar o ambiente às nossas necessidades biológicas e não passar a consumir barrinha de cereal porque evoluiu culturalmente. Uhum. Essa é a grande mensagem de low carb. Olha aqui, Cássia Miranda, para encerrar, a grande mensagem de low carb. Nós nos perdemos no mundo depois da Uhum. Revolução Agrícola. Nós nos Sim. perdemos no mundo depois da Revolução Industrial. Nós perdemos o controle depois da Revolução Cultural. E vamos agora voltar às nossas raízes e mudar o mundo, mudando as definições, ajustando a realidade biológica, temporal e Uhum. cultural. Isso. Perfeito. Meu querido, muito Foi obrigada. como nunca antes a gente falou, Cássia. Eu vou conversar com você em outra live depois, mas eu vou fechar agora essa para não perder e salvá-la, que tem muita gente pedindo aqui. Um Tá beijo bem. grande, muito Certo. obrigada. Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom.